nas minhas passagens pelo exterior, é impossível você não ter coisas muito interessantes para contar. Toda a história da DNA, não a descoberta do DNA, mas trabalhar com células-tronco, isso apareceu enquanto eu estava nos Estados Unidos. Eu cobri isso na Academia Americana de Ciência. Ficava ali do lado do Banco Central, do Federal Reserve. E um médico argentino me ajudou muito a entender essas coisas, um outro médico uruguaio também, que eram sumidades na época e ajudaram muito. A eleição americana de 2000, que pelo menos até agora, 20 dias antes da próxima eleição americana, foi a mais conturbada em termos de apuração já vista. Al Gore e George W. Bush. Também foi maravilhoso ter essa oportunidade de cobrir isso tudo. Eu cobri à distância o acidente do Concorde. Né? Eu estava no lado em que o avião não chegou, que é os Estados Unidos, o avião caiu na França. Eu cobri à distância também o atentado a um navio americano chamado, a um navio de guerra americano chamado USS Cole, né, que também me foi uma situação diferente, né, à distância, entrando em contato com as Forças Armadas dos Estados Unidos, daí até que veio o 11 de setembro. Na África, o meu primeiro grande assunto foi a Copa do Mundo 2010, e eu brinco que a Copa do Mundo veio atrás de mim. Né? Primeiro eu fui fazer uma Copa na Europa, foi na França, depois eu fui fazer a Copa mais distante que era possível, que era na Coreia e no Japão, e aí depois a Copa começou a correr atrás de mim. Né? Em 2006 eu não trabalhei na Copa do Mundo, eu estava em Brasília, eu chefiava a redação em Brasília, não fiz nada na Copa da Alemanha. Mas depois, em 2010, eu fui de carro para a Copa, porque eu morava no país vizinho, né? Eu morava em Moçambique, eu fui de carro, e em 2014 ela chegou até mim. Então, essas minhas brincadeiras com eu e a Copa do Mundo. Né? Mas quando eu cheguei em Moçambique, há meses da Copa, ela foi a minha principal preocupação. Depois eu tive a oportunidade de ver toda aquela chamada Primavera Árabe, que aconteceu no norte da África. Eu cobri de Moçambique, eu não fui até lá, por falta de condições de segurança, mas à distância, eu vi e conversei com especialistas africanos, né, sobre aquilo que estava se passando no continente deles, principalmente no Egito, né, que caiu o presidente Hosni Mubarak, que eu tive a oportunidade de ver pessoalmente quando o presidente Lula foi até o Egito, e eu acompanhei essa viagem. Depois você teve um golpe de Estado na Costa do Marfim, que eu também acompanhei à distância, e a separação do Sudão. O Sudão se transformou em dois países, Sudão e Sudão do Sul, fazendo com que o número de países em África chegasse a 54. Também não consegui ir por questões de segurança, mas também foi muito interessante acompanhar de perto e conversando com africanos a respeito desse tema. Pessoalmente, o que eu fiz que me marcou muito foi a passagem do aniversário de 15 anos do massacre de Tutsis e Hutus em Ruanda. Eu fui até Ruanda, eu cobri a eleição nacional em Ruanda, teve atentado no dia da eleição, e depois eu fiquei lá uma semana fazendo esse especial. E eu também fui a Dakar fazer o Fórum Social, que aconteceu muitas vezes em Porto Alegre, no ano de 2011 aconteceu em Dakar, no Senegal. Também eu tive a oportunidade de estar ali cobrindo. Esse eu acho que, como correspondente, foram as minhas principais experiências. Mas eu fui fazer seleção brasileira no México, quando eu estava nos Estados Unidos. Enfim, todo dia é uma experiência interessante quando você é correspondente, porque você não sabe a bola que vai pingar na tua frente. Pode ser um jogo de futebol, pode ser ciência, pode ser um atentado. Cada dia é uma experiência nova. Eu fui fazer... o meu aniversário de casamento, 16 de outubro, cai no Dia Mundial da Alimentação, que é um dia que a FAO destina à fome. Né? Essa questão ser discutida. Então eu fiz uma reportagem no interior de Moçambique nesse dia, eu andei horas de carro junto com
com a Cruz Vermelha e entrevistei pessoas que passavam fome. Foi muito marcante para mim, por ser um dia em que, né, na nossa vida pessoal, geral, a gente vai para um restaurante comemorar. Né? Então foi muito marcante. E outras experiências. No exterior eu também tive a oportunidade de ter experiências como enviado especial. Eu fui fazer o Papa João Paulo II, a morte do Papa João Paulo II. Eu fui fazer viagens presidenciais. Eu fui à China 2 vezes. Eu fui aos países árabes. Né? Eu tive na Líbia, eu tive na Síria, antes dessas guerras que voltaram a devastar esses países. Eu tive nos Estados Unidos uma outra oportunidade em que o presidente Lula foi recebido pelo Barack Obama, em 2008. Eu fiz também um especial nessa época sobre como era a vida dos brasileiros lá nos Estados Unidos, quando lá economicamente estava muito ruim e aqui estava melhor. As pessoas estavam voltando dos Estados Unidos em 2008 para cá, a região de Governador Valadares, em Minas Gerais. Depois eu fui até Governador Valadares para fazer a volta dessas pessoas. Elas estavam saindo quase que quebradas dos Estados Unidos e voltando para a região de onde vieram. O mundo dá muitas voltas e isso é muito interessante. E todas essas possibilidades de viajar me levaram a, atualizando o número que estava lá que fim levou lá no Milton Neves, hoje já são mais de 50 países que eu tive a oportunidade de estar. E isso nos dá uma visão de mundo muito interessante. Né? A gente aprende que não existe paraíso na Terra. Muitas vezes o que a gente acha que é horrível não é tão horrível quando a gente compara com o resto. Muitas vezes aquilo que a gente acha que é bom, a gente vê que não é tão bom quando tem coisa melhor por aí também. Você me pediu aqui para falar um pouco para Bandeirantes, eu acho que pela passagem pela Bandeirantes, eu acho que eu já falei também, né? Passagem por Brasília. Se eu me arrependo de alguma coisa, de ter feito ou deixado de fazer, acho que se eu olhar para trás com um cuidado, eu vou encontrar coisas que eu poderia ter feito, oportunidades que eu deixei passar, né? Coisas que eu fiz e não deveria ter feito, mas eu acredito que no geral eu não tenho do que me queixar. Não tenho do que me queixar. Acho que a minha vida profissional ela teve ótimos momentos e os maus momentos pelos quais eu passei também são superáveis. Eu acho que talvez no meu pior momento profissional, quando eu fiquei desempregado. Eu fiquei desempregado nesse último espaço de 5 anos antes de voltar a Bandeirantes por 2 oportunidades. Talvez eu tenha insistido um pouco antes de voltar a trabalhar, mesmo com aquilo que não fosse o meu principal desejo. Entenderam? Pegar aquilo que apareceu naquele momento para me dar tranquilidade e depois ir atrás de outras coisas. Eu sempre faço. Apareceu alguma oportunidade que não era uma maravilha, não foram muitas, tá? Não foram muitas coisas, não, mas eu vou insistir um pouco mais. Tentar empreender, por exemplo, não é bem a minha praia. Eu entendo que tem a gente que empreenda e dê certo e seja a vida dele, mas eu, enfim, demorei a reagir nesse aspecto, mas eu não digo que seja alguma coisa que eu me arrependa. Assim, se eu tivesse feito diferente, ou se eu não tivesse feito aquilo. São fatos da vida. As coisas acontecem. Falei um pouquinho também já sobre a Copa de 2010, como é que foi essa experiência na África. Eu acho que eu já passei por ela também um pouquinho. Calor, não? Que calor. Estou todo molhado aqui. Você me perguntou sobre o basquete, que eu também fiz durante a minha passagem no Rio de Janeiro, agora no ano retrasado, né? Começo do ano passado, 2019, eu transmiti basquete também pela Liga Feminina. Né? Hoje em dia você tem essas transmissões acontecendo na internet. Eu joguei basquete. Eu joguei 11 anos. Meu pai jogou, meu irmão jogou, meu tio jogou. Eu joguei federado, joguei pelo Pinheiros muito tempo. E eu
cheguei a ser assistente técnico, fiz curso de arbitragem, e eu fui um dos... Lá na Trianon, em 1993, eu comecei a falar de NBA. Isso não existia no Brasil, a gente tinha que falar os resultados do dia anterior, assim, 2 dias antes, que era o que chegava nas agências. E foi muito interessante naquele momento. Mas aí, infelizmente, naquele instante, o que se tinha eram jogos esporádicos que apareciam na televisão, não tinha transmissão, não tinha TV a cabo. Acho que se eu tivesse insistido, como lembra Álvaro José, naquele tempo era o Álvaro José. O Álvaro José fala isso, naquele tempo era você na rádio, Álvaro José e o Fábio Sormani, que falavam de basquete americano. Se eu tivesse insistido, o André Fury também gostava. Se eu tivesse insistido, acho que eu teria tido vou dizer, uma oportunidade, pelo menos, de me manter. E tinha o Juarez também, que escrevia, tinha uma revista que chamava Super Basquete, mas daí já era basquete nacional e um pouquinho de americano. Acho que Juarez Araújo, acho que se eu tivesse entrado e continuado nessa senda, talvez eu tivesse sido um dos pioneiros e tivesse aí até hoje com o basquete. Mas daí talvez eu não tivesse tido todas as oportunidades que eu tive. E ainda hoje, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, eu estava fazendo basquete. Eu estava narrando o jogo com o Birabella comentando. Né? Então, e agora com a Bandeirantes voltando a ser o canal de esportes, vamos ver se a oportunidade volta e eu consigo retornar ao basquete. Basquete era assunto na mesa da minha casa. Minha mãe é professora de educação física e meu pai jogou basquete. Então, era assunto. Meu irmão jogou também. Né? Enquanto nós éramos adolescentes, era assunto em casa. Era meu jogo, eram meus pais e meus irmãos indo no meu jogo, eu indo nos jogos do meu irmão. Né? Então, nós todos. Então, era parte da nossa vida. Meu irmão acompanha. Meu irmão mora hoje nos Estados Unidos já há muitos anos, é casado, tem uma filhinha. E ainda acompanha mais do que eu. Ele é que às vezes liga para mim, manda uma mensagem, hoje tem tal jogo, você viu tal documentário, você assistiu tal coisa na Netflix, tal. Então meu irmão continua mais ligado. Eu vejo jogos. Aliás, domingo vi eu e meu pai, minha mãe, minha esposa assistimos na Band, o jogo da partida da final. Mas virou uma coisa um pouco esporádica. Você pergunta de paixão, de outras coisas, a minha grande paixão mesmo assim é a música. Desde a escola, desde o colégio, desde de universidade, que eu cantava em bar, cantava blues, cantava rock velho, música velha. E depois de muitos anos sem fazer isso, eu voltei. Eu fiz fono durante muito tempo, né, para trabalhar a garganta e uma hora eu passei para aula de canto de novo, com o objetivo de passei para aula de canto, com o objetivo de manter o trabalho com o meu instrumento profissional. Né? Eu tenho algumas ferramentas são muito importantes na minha profissão. São as notícias, né? A minha interpretação das notícias, aquilo que eu vejo, aquilo que acontece no mundo lá fora, que eu digo, isto é importante contar para as pessoas, mas para que isso aconteça eu tenho que estar desperto, né? Eu tenho que dormir bem, eu tenho que ler desesperadamente para conseguir fazer conexões, eu tenho que ter uma atenção muito grande em tentar juntar fatos, né? Não juntar fatos, mas correlacionar e conectar fatos para eu contar para as pessoas as coisas fazerem sentido. E eu tenho que ter uma boa entrega. Eu tenho que ter o americano chama de delivery mesmo, né? Então eu sempre tratei da minha voz. Fiz fono, depois eu passei para aula de canto. E como eu voltei para aula de canto, eu voltei a cantar e aí tive banda em Brasília, tive banda no Rio, e se tudo der certo, voltaremos a ter aqui em São Paulo também, porque isso é um exercício mental, além de ser um exercício fonético, né,
do aparelho fonador, você tem que memorizar as músicas, você tem que aprender coisas novas, você tem que ouvir e identificar, ajuda a emocionar, né? Enfim, tem todo um conectar emocional com a música que eu adoro. Fazer o som ao vivo, né? É muito maravilhoso. Eu não consigo tocar nenhum instrumento, né? Mas eu leio as partituras ao mínimo para poder cantar. Eu não tenho domínio completo, mas eu tenho uma boa ideia. Então eu tenho uma boa ideia de música. E eu acho maravilhoso, porque a música é uma mágica mistura dentro do seu ouvido de cordas vibrando, né? de, 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 de sons que acontecem na sua frente. Imagina que é o bater de uma madeira em cima de um pedaço de metal, ou soprar, né, coordenado dentro de um outro pedaço de metal, ou uma corda vibrando, seja numa guitarra, num piano, ou numa harpa. Isso, matematicamente reunido, dentro do seu ouvido, se transforma em emoção. E isso eu acho maravilhoso, né? E eu trabalho muito, eu tento, isso é instintivo, mas também é um pouco trabalhado. A música ajuda no delivery, na entrega, no sentido de fazer com que as coisas tenham ritmo. É necessário que você tenha um ritmo e que ele seja melódico e diferenciado, não seja uma coisa completamente igual o tempo inteiro, senão você não vai prestar atenção, né? Então, tem essa série de correlações entre o que eu faço com a música que transformam a música em algo ainda mais importante para mim. E claro, e aí varia. Para você pode ser baião, para o outro pode ser música clássica, para o outro pode ser rock, para o outro pode ser samba. O que interessa é como isso chega junto no seu ouvido e mais te emociona. Acho que é isso aí. Acho que sobre mim é isso aí. Só para encerrar, já quase 40 minutos, 45 minutos. Só para encerrar, você me pede que eu fale um pouquinho para os jovens. É muito difícil falar para os jovens, porque o nosso mercado é impossível de prever o que vai acontecer amanhã com ele, né? Com tudo é assim. Corretor de imóveis é assim, com mecânico de automóveis é assim, com servidor público é um pouco mais difícil, a gente sabe que pode acontecer mais facilmente. Mas para nós jornalistas é um momento de muita mudança. Eu brinco há alguns anos que desde que eu comecei só se fala no futuro do jornalismo, e eu gostaria de falar um pouquinho do presente. Eu gostaria de focar um pouco no presente. Quando eu comecei no jornalismo, a grande voga, a grande coisa do futuro era a segmentação. Falar para todos é falar para ninguém, então você tem que se especializar, os veículos estão especializados, o jornalista melhor é aquele que é especializado. Só que naquela época a gente estava falando de jornal de papel, naquela época a gente estava falando de rádio, AM, FM e de televisão analógica. A grande reforma que se deu a partir daí não foi nos conteúdos, foi na maneira de entregar esses conteúdos. Claro que isso gera mudança no conteúdo também. Hoje em dia, todos vocês que estão na faculdade agora, ou que pretendem entrar na faculdade, ou que estão saindo da faculdade, têm uma facilidade em trafegar pelas mídias que eu não tinha, né? E que a geração anterior, a minha menos ainda, e a minha geração ainda já começou a pegar essa integração por causa da segmentação até, né? É melhor que eu fale, né? Eu sou um especialista em rebimboca da parafuseta, então eu vou falar no rádio, na televisão, no jornal, né? Esse era o meu momento entrando na faculdade. Mas os mais antigos tinham muita resistência a isso. Rádio era rádio, televisão era televisão, jornal era jornal, revista era revista, né? E isso mudou completamente hoje em dia. E hoje em dia eu vejo os estagiários que trabalham comigo, as estagiárias que trabalham comigo, e elas são a maioria, e no tempo que eu comecei não eram. Isso aí já tem uma mudança brutal. E é um bom sinal, né? Sinal de que o jornalismo está mais aberto e há mais tempo às mudanças da sociedade.
Mas essas meninas e esses rapazes de hoje, eles sabem fazer vídeo, eles sabem gravar áudio, eles sabem editar o material, eles sabem coisa que eu não sabia. Para mim, os equipamentos eram dos técnicos, né? E hoje em dia eu, né, tenho eu sou da última geração que trabalhou desse jeito. São 12 horas. Muito obrigado. Então é muito difícil prever o futuro para o jornalista hoje em dia. Eu era de um tempo em que o jornalismo era obrigatório. Eu fiz direito e jornalismo, eu não terminei direito. Muito provavelmente. Se fosse hoje, talvez. Se eu tivesse começado os dois ao mesmo tempo quando eu comecei, talvez eu tivesse terminado direito e não o jornalismo, por não ser mais obrigatório. E mesmo assim seria tão jornalista quanto eu sou. Eu acho que essa história do diploma merece uma outra live de 1 hora aqui. Então eu acho que é muito difícil eu dizer façam isso ou não façam aquilo, tentem esse caminho ou não tentem esse. Talvez a minha grande sugestão para vocês seja: estejam abertos. O jornalismo não é apresentar o Jornal Nacional, né? Aquela coisa, você é jornalista e você trabalha na Globo? Não, não necessariamente. E pode-se ser bom jornalista, remunerado de maneira muito decente e se sentir vangloriado na vida e vencedor na vida de jornalista sem passar por isso. Né? Não que seja ruim, muito pelo contrário, não que se isso for o seu objetivo, vá atrás dele, mas eu digo, o jornalismo não se resume a essa ponta de pirâmide. Né? É muito mais. Hoje em dia você tem uma gama gigantesca de assessorias que você não tinha no passado. Hoje em dia praticamente toda empresa fala por si. Se você pegar no esporte, por exemplo, hoje em dia praticamente todo clube é um gerador de conteúdo, ele tem a sua televisão, ele tem a sua página na internet, a Assembleia Legislativa tem a sua, a Câmara Municipal tem as suas, empresas têm as suas, e são as empresas maiores e são as empresas menores. Então há uma gama de oportunidades para o jornalista que, no fundo, ela é cada vez maior. Entretanto, nos veículos tradicionais, né, e a expectativa de fazer uma carreira, né, com alguém pagando o seu salário do início ao final da sua vida, né, como carteira assinada, da maneira que a gente tinha, como o meu sogro foi, por exemplo, né, jornalista da Folha de São Paulo durante muitos anos, depois jornalista do Globo, depois jornalista do Estadão, depois professor da Casper Libero. Isso hoje em dia é muito difícil. E para terminar também falando para ser professor. Né? Hoje em dia ser professor de jornalismo, como ser professor de qualquer coisa, é uma carreira. Não que não fosse no passado, mas quando eu estudei jornalismo na faculdade, os meus professores eram profissionais. Um ou outro era acadêmico. E hoje em dia não. Eu, por exemplo, adoraria dar aula. Adoraria. Né? Na faculdade de jornalismo. Não esses cursos que têm cursos livres. Eu adoraria ensinar na faculdade. Mas eu não posso. Eu optei por uma vida que não me deu a chance de fazer mestrado e doutorado. E aquilo que eu aprendi quase 30 anos de jornalismo, sendo correspondente em 3 países, morando nas maiores cidades brasileiras, São Paulo, Rio, Brasília, e trabalhando em grandes veículos, isso infelizmente não conta na hora de você contratar um professor para ensinar a vocês.